Boa noite, irmãos. É muito bom estar de volta ao trabalho aqui na casa do Senhor. Aproveitamos o tempo de janeiro para corrermos com a reforma do apartamento. E está muito perto da gente mudar. Acho que os nossos planos é que no final da próxima semana, na outra, a gente já esteja aqui perto. Então agradeço a Deus por esse tempo de janeiro, junto com a Denise, para corrermos atrás dessas questões, e o carinho dos irmãos também, alguns mandando recado, perguntando se já tínhamos mudado, como estão as coisas. Então agradeço a Deus por isso. Estamos de volta para trazer a palavra do Senhor, então convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 8, lerei versículos 5 e 6, e se você puder, coloque-se em pé para a leitura desse trecho. O título da mensagem é Discernir para Decidir. Nesse tempo, nesse mês de janeiro, li mais uma vez esse livro de Eclesiastes, e essa passagem me chamou muita atenção durante o tempo de devocional. E compartilho isso com os irmãos nesse momento, lendo aqui o versículo 5 do capítulo 8 de Eclesiastes, que diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo o propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu povo. Tu és o Senhor da palavra, és o Senhor do povo, e a nossa oração é que o Senhor cumpra o teu propósito ao nos dar a tua palavra. Fale aos nossos corações, nos dando direção. É a nossa oração, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Discernir. Fui procurar no dicionário o que significa. E numa pesquisa rápida, você verá que discernir é a capacidade de compreender situações e separar o certo do errado, ou é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e com clareza. O tempo todo, ao longo da vida, nós precisamos tomar decisões. E algumas decisões são difíceis de serem tomadas porque nós não temos conhecimento a respeito de todas as coisas, assim como o nosso Deus tem. Só Ele tem conhecimento a respeito de todas as coisas. Mas nós não temos como fugir. Precisamos tomar decisões. Continuar ou não continuar em um determinado trabalho, continuar ou não continuar em uma determinada cidade, sair ou não da casa dos pais, estudar ou não determinado curso na faculdade, fechar as portas da empresa ou não, são decisões que fazem parte da nossa vida. E como já disse, nós não temos como saber de todas as coisas, assim como Deus. Mas nós podemos buscar com conhecimento, com sabedoria, com inteligência e, por que não, com experiência, discernimento para tomarmos as decisões, por menores ou maiores que possam ser. Agora, para termos discernimento com clareza, nós precisamos ter também com clareza os nossos valores e princípios bem definidos. O que seriam valores? Você pode pesquisar e encontrar muitas definições para isso, mas de forma simples, é aquilo que determina o que realmente é importante na sua vida. São os marcos que servem como referência na sua vida, é aquilo que tem valor. Valores são aquilo que tem peso nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu propósito de vida. Agora, princípio é algo inegociável, algo que você não tem como desviar, como abrir mão disso. Para ilustrar isso, valor é como se fosse um mapa, e o mapa está cheio ali de referências, de marcos. Onde correm os rios, onde está a montanha tal, qual direção é o norte, de que lado vem o sol. Então são marcos que o mapa indica. Só que você tem um alvo, você tem um tesouro a encontrar.
E você tem o caminho indicado no mapa. Isso é o princípio, que você não deve abrir mão, você deve trilhar esse caminho, se de fato quer chegar aonde está esse tesouro. E lá, e antigamente, Salomão, quando escreveu esse texto em Eclesiastes, ele era o rei. E como rei, ele tinha autoridade, tinha as leis. E ele, dando aqui um conselho, ou escrevendo, né, no final de sua vida, que uma pessoa sábia, uma pessoa de discernimento, obedecerá os mandamentos no tempo e modo certo. E aqui, e atualmente, nós temos um rei também. Esse rei se chama Jesus. Ele é o nosso rei. E como rei, ele tem estabelecido valores e princípios, como mandamentos, para nós seguirmos. Então, nós temos o nosso mapa e nós temos os princípios estabelecidos pelo nosso Rei Jesus em sua palavra. E assim, quando precisarmos de discernimento para tomarmos decisões, nós precisamos recorrer à sua palavra para acertar sabiamente as escolhas que devemos fazer. Então é preciso é preciso discernir para decidir. E o que é preciso, então, discernir para decidir? Gostaria de apontar pelo menos 3 áreas ou diretrizes para que tenhamos discernimento para decisões corretas. Em primeiro lugar, nós precisamos discernir o motivo certo. E como motivo, eu estou falando a respeito de causa, de propósito. E o texto fala aqui no final, no versículo 6, que para todo propósito há o tempo e modo. Qual é a causa que nos move? Por qual causa você milita? Qual é o seu propósito de vida, ou qual é o propósito de vida que você persegue? E isso ditará qual é o motivo, né, para suas decisões, e você precisa discernir se essa motivação tem a ver com a causa de Cristo ou não, porque quem é cristão, a sua causa é a causa de Cristo, são as coisas que Jesus valoriza. E se nós perseguimos, ou se nós brigamos por causas que não tem nada a ver com Cristo, estamos correndo atrás de vento. E o próprio Salomão vai falar isso em Eclesiastes: isso é vaidade, isso é esforço inútil. Então tem esforços que não valem a pena a gente dedicar a força, pensamento, porque não estão atreladas às causas de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 2, versículo 14 e 16, ele faz uma explanação a respeito do homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aquele que não nasceu de novo, não entregou a sua vida a Jesus e por isso não tem o Espírito Santo. E ele não tem compreensão das coisas espirituais. Mas ele fala do homem espiritual, que creu em Jesus e que tem o discernimento das coisas, porque ele tem a mente de Cristo. Então, para o homem natural, tem coisas que realmente não faz sentido. Não faz sentido para quem não nasceu de novo, estar congregado num templo para adorar a Deus como igreja. Ou todo o final de semana se reunir como igreja para adoração, poderia estar se divertindo em outro lugar. Ou para um homem natural não faz sentido uma pessoa abandonar fama, dinheiro, prazeres para seguir a Jesus Cristo. Mas para quem nasceu de novo, quem tem a mente de Cristo consegue discernir isso e valoriza aquilo que de fato tem valor para Jesus. Porque ele vê o mundo de uma forma diferente, ele vê o mundo de uma perspectiva diferente, ele vê sobre a perspectiva de Cristo, e com isso ele interage, ele responde, ou ele decide, de acordo com essa nova visão que ele recebeu de Cristo.
E sabe que Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Rei, Ele não se envolveu com todas as soluções de problemas para os quais Ele foi solicitado. Só para citar em Lucas, no capítulo 12, versículo 13 e 14, eu não vou lá por questão de tempo, mas uma pessoa pediu a ajuda de Jesus. Senhor, diz ao meu irmão que reparta a sua herança comigo. Aí Jesus disse: homem, quem foi que te disse? Ou quem me pôs como juiz e repartidor dos bens? Eu não vim para isso, eu não vou me envolver com essas coisas. A minha causa é outra. Isso é só um exemplo para nós. Então, às vezes nós perdemos força ou empregamos esforços em coisas que não tem nada a ver com o reino dos céus, que não tem nada a ver com Cristo. Há pessoas que estão lutando com outras pessoas e transformando o ambiente que deveria ser de paz num lugar de guerra. Esposos ou esposas brigando um com o outro, brigando com os filhos, brigando com a igreja, se volta, não volta, quantos podem, se passa o álcool, se coloca máscara, se está distante ou não. Só que Paulo nos faz lembrar, ou nos lembra, aliás, em Efésios, no capítulo 6, que não é essa a nossa luta. Você não tem que ficar lutando contra a sua esposa ou contra o seu esposo. A nossa luta é espiritual. É contra os principados e potestades da maldade. Então é contra essas forças que nós devemos empregar forças. E as nossas decisões devem fazer sentido para Cristo, porque senão você está jogando fora esforços, pensamento, dedicando tempo a algo que não tem valor no céu, e isso é vaidade. Então há motivos que estão fora da causa, e não vale o esforço. Agora, saberemos discernir entre um e outro do que vale esforço ou não, quando nós tivermos os nossos valores bem conhecidos e estabelecidos, e os princípios também bem conhecidos, como já está estabelecido na palavra de Deus. Agora, você entendeu qual é a causa? Você entendeu qual é o motivo certo? Teve esse discernimento? Tem o próximo passo, que é discernir o tempo certo. E o texto nos fala a respeito disso, que há tempo certo, versículo 5. O coração sábio discernirá o tempo. E pessoas perdem grandes oportunidades por agirem cedo ou tarde demais. Cedo demais porque se precipita, e tarde demais porque passou a oportunidade. Então há o tempo certo de agir, de tomar a decisão e de fazer conforme valores e princípios estabelecidos na palavra de Deus. Alguns chamam isso de time. Tem gente que perde o time de dizer, de fazer, de comprar, de vender. E para ficar mais didático para nós, o tempo certo é o tempo de maturidade, quando as circunstâncias ou as pessoas envolvidas estão prontas para aquilo que você precisa fazer, dizer ou decidir. Mas há o tempo certo, e a Bíblia nos chama a atenção para isso. Inclusive na palavra de Deus, nós vemos exemplos de pessoas que Deus disse ou prometeu algo, mas não foi o tempo deles, ou Deus não deu enquanto não chegou o tempo. Davi, Paulo, os próprios apóstolos, coisas que Jesus tinha para ensinar, mas não era o tempo. E nós devemos então buscar do Senhor sabedoria e direção, discernimento, para acertar no tempo. Qual será o tempo certo? Quando nós sabemos, ou como nós sabemos qual é o tempo certo? Como eu já disse, as circunstâncias ou pessoas indicarão isso quando demonstrarem maturidade, ou que o ambiente ou a pessoa está pronto para tomar essa decisão. Mas você entendeu o motivo certo, o tempo certo. Falta uma coisa: o modo certo.
E já caminhando para o fim, muitos conflitos ou confrontos acontecem não tanto pelo que foi dito, mas pela forma dita. É muito comum brigas entre casais começarem não pelo que foi dito, mas pela maneira de que foi dita. Então, o jeito também é importante, o tom de voz, isso conta. E só para caminhar aqui para o fim, ouvi essa semana um testemunho de um casal, que estavam juntos no carro, a caminho de uma palestra, e no carro começou uma conversa, e o marido falou à esposa: você não fez aquilo que eu te pedi? E ela estava explicando por que não fez, e naquela discussão, ele começou a mostrar para ela que ela estava errada e que ele estava certo. Só que ela pediu a ele para parar o carro. Não, encosta o carro, não, vamos continuar a conversa enquanto você não parar o carro. Então, quando ele parou o carro, ela orou, falou: Senhor, por favor, mostra para o meu marido, porque em todas as discussões ele quer mostrar que está certo. E aquilo quebrou o coração dele, porque ele ficou em choque, não sabia o que fazer a não ser pensar naquela oração. Então ele entendeu que ele foi treinado para nunca perder uma discussão, e que não importava para ele o modo, o mais importante era que ele vencesse. E aquela conversa e aquela oração mudou o relacionamento deles, pelo menos foi o testemunho, por causa do modo em que ele falou e o modo que ela reagiu àquela interação com seu esposo. Então, a todo momento nós precisamos tomar decisões, não tem como fugir disso. Mas creio que discernir o motivo certo, o tempo certo e o modo certo dará maior probabilidade de prosperidade naquilo que nós intentamos fazer em consonância com a causa de Cristo. Então, que essa palavra enche o seu coração e traga discernimento para as decisões que precisamos tomar. Que Deus nos abençoe. Amém.